Gente, vocês vão ver um gato miando. O pessoal tá chegando, mas bora então? Bora. Começamos? Começamos? Então bora, gente. Vamos lá. Bom, boa noite a todas e todos, gente. Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Espero que bem. Espero que, né, assim, animados para mais uma jornada de leituras aqui do nosso grupo. Freud, né, especificamente sobre os textos sociológicos do Freud, né, titulados como sociológicos, mas muito clínicos também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E, bom, tivemos 3 encontros sobre mal-estar na cultura, e hoje a gente vai começar um texto novo, né? Que é o Psicologia das Massas e Análise do Eu, texto de 1921, né? Do Freud. É interessante pensar no ano, né, desse texto. Ano passado esse texto fez 100 anos, e o Freud escreveu esse texto, boa parte desse texto, no calor justamente dos horrores, das consequências da Primeira Guerra Mundial, né? Num momento que ele estava muito preocupado, quer dizer, ele estava começando a se preocupar em pensar a psicanálise na sociedade, quer dizer, o que se pode fazer com a psicanálise no social, na sociedade, né? Devido aos traumas de guerra, os soldados que voltavam da guerra com os mais variados traumas psicológicos, o Freud estava se preocupando cada vez mais qual era o papel da psicanálise na sociedade austríaca e europeia, né, dado todo aquele contexto da Grande Guerra e dos horrores da Grande Guerra. E é nesse contexto, escrevendo também, né, nesse meio tempo aí que ele estava escrevendo Psicologia das Massas, ele passou a pensar uma nova forma, ou, né, assim, atualizou a sua teoria das pulsões, pensando uma pulsão que seria, né, talvez primordial, até anterior à pulsão de vida, que ele vai chamar da pulsão de morte. Mais ou menos nessa época que ele vai escrever um outro grande livro escrito, que foi traduzido como Infamiliar ou Incômodo, né, que também se conecta de maneira muito interessante a esses textos, né, se tentar compreender um certo aspecto da psique, né, da psique humana, que transborda completamente qualquer noção de racionalidade, né? Eu acho que o Freud estava muito imbuído em tentar entender o que estava acontecendo ao redor dele, né? Quer dizer, como entender os horrores da guerra a partir da psicanálise, e o que a psicanálise pode fazer a partir desses horrores da Primeira Grande Guerra, principalmente, né? E ao mesmo tempo em que ele escreveu esse texto, e esse texto é uma espécie de prólogo, né? De introdução ao que estava por vir na Europa, né? Isso é uma coisa que eu acho fascinante desse texto também, porque, de certa forma, o Freud consegue antecipar um movimento libidinal, né, assim, um circuito libidinal que estava sendo colocado em funcionamento nos anos 20, que vai justamente cair lá nos fascismos, né, seja no fascismo italiano e também no nazismo alemão. E foi como o Freud estava bastante antenado ali, né, no que estava acontecendo na Europa. Eu achei isso bem interessante. Enfim, né, para além dos contextos em relação ao texto, então vamos falar um pouquinho do texto em si. Hoje a gente vai abarcar da parte 1 à parte 4, né? E para começar essa discussão, né, para além do contexto histórico, digamos assim, eu queria começar começar do começo, mas o começo desse texto tem uma frase, ou tem um princípio, tem uma ideia, que eu acho que, né, para além de ser uma baita introdução ao problema desse texto, um problema específico, que é a ideia de massa, e da relação entre essa ideia que o Freud pegou de outros autores, né, que ele vai chamar de massa, que relação o indivíduo e a noção de eu tem com essa ideia de massa. No começo do texto, Freud faz uma afirmação que circula bastante por aí em perfis de Instagram, mas eu acho que é uma afirmação que define, na minha visão, tá? Vocês podem discordar, concordar. Na minha visão, essa frase do Freud define o que é a psicanálise, como saber, na minha visão, né? E ele começa o texto dizendo assim: bom, a gente precisa pensar numa oposição que existia no tempo do Freud e que talvez exista até hoje, que é a oposição entre psicologia individual e psicologia social, ou psicologia das massas. O Freud vai pensar: bom, a gente precisa pensar nessa oposição, né?
porque tem muita gente escrevendo sobre comportamentos coletivos, isso na época dele, e na psicologia, né, quem escrevia psicologia e quem estava na psicanálise tinha como ideia de que o centro é o indivíduo, né, como é que se constitui o sujeito, ou, né, o eu, quer dizer, o eu era o problema central, e continua sendo, mas o Freud vai dizer assim, olha, é impossível pensar o eu, ou a ideia de eu, sem pensar também, ao mesmo tempo, numa certa ideia de social, né? E aí o Freud tem uma frase que eu acho que define a psicanálise, que está bem no comecinho do texto, que ele vai dizer assim, né, abrindo aspas para o Freud na primeira página, falando sobre essa suposta oposição entre psicologia individual e psicologia social. O Freud vai dizer assim, abre aspas, na vida psíquica do indivíduo, olha só, o outro é, via de regra, considerado como modelo, como objeto, como auxiliar e como adversário, né? Vamos guardar isso, né? O outro é, via de regra, visto como modelo, como objeto. Isso a gente consegue pensar toda a metapsicologia do Freud a partir dessa frase, né? O outro como modelo, o outro como objeto, o outro como auxiliar, né? E o outro como adversário. E por isso, ele continua, a psicologia individual é também, de início, simultaneamente, psicologia social. Nesse sentido ampliado, mas inteiramente legítimo. Né? O Freud começa esse texto com essa frase, e o que ele está querendo dizer com isso, né? Para começar, assim. Ele estava dizendo que, para a gente pensar qualquer noção de indivíduo ou de eu, a gente tem que partir justamente do outro, ou de uma certa ideia de que um outro antecede o eu e o indivíduo. Porque, via de regra, o outro, desde que a gente nasce, né, o outro pode ser mãe, o outro pode ser o cuidador começa o outro como cuidador e cuidador, né? O outro começa como modelo, como objeto, né, como auxílio e como adversário. Então, Freud se coloca a seguinte questão: bom, a gente precisa pensar na noção de massa, ou pensar, a psicanálise precisa entrar na discussão sobre massa, porque, de saída, a gente tem o eu só pode ser pensado, e o indivíduo, a ideia de indivíduo só pode ser pensada a partir da relação com o outro. Ou seja, toda psicologia individual é também psicologia social. Eu acho que esse é o princípio da psicanálise freudiana, eu acho que esse é o princípio da psicanálise como um todo. Existem várias psicanálises. Mas eu acho que não há como pensar psicanálise sem pensar o social, porque é o social que nos constitui enquanto sujeitos. Né? E eu acho que por isso Freud se coloca, justamente Freud vai escrever esse texto, e é interessante que o nome do texto é Psicologia das Massas e Análise do Eu, que o Freud está dizendo assim, não há como pensar massa sem pensar eu, e vice-versa. A gente precisa pensar nesses dois fenômenos conjuntamente. Né? Então, o Freud começa com essa questão, ou né, associando essas duas coisas, e a partir daí que o Freud vai se perguntar, bom, vamos entrar na discussão sobre massa, mas a gente tem que tentar entender o que esses autores todos que estão escrevendo na minha época querem dizer com massa. O que é uma massa? Né? Para daí tentar entender, bom, o que acontece com o indivíduo, ou com o eu, que a psicanálise chama de eu, que o Freud está chamando de eu, o que acontece com o indivíduo quando ele entra, ou ele faz parte dessa condição que vários autores estão chamando de massa, né? E aí que ele vai começar justamente a fazer uma espécie de revisão de literatura sobre a noção de massa, né? Que é bastante legal. E ele começa justamente com um autor que é um pouquinho anterior a ele, francês, que é o Gustave Le Bon, que tem um livro que se chama Psicologia das Massas, né? Isso é interessante, mas é só Psicologia das Massas. Não tem análise do eu, onde a psicanálise entra. E o Freud vai começar justamente a partir da leitura, né, desse livro e de certas considerações que o Freud vai fazer sobre esse livro, sobre a noção de massa. Né? Então, ele começa com uma análise da descrição que Gustave Le Bon faz a partir da noção de massa. Assim começamos. Bom, eu acho que eu já falei muito nessa apresentação. Eduardo, não sei o que assumir aí, manda brasa. Não, é porque eu gostaria de começar, diferentemente de você, começar pelo fim. Porque eu tenho a impressão que no primeiro parágrafo da parte 4, né, quem está aí com essa edição da Autêntica,
né? Vai ser na página 159, certo? Então, eu vou fazer uma citação, porque, para mim, nessa citação ele resume, enfim, os capítulos anteriores, e aí eu acho que tem como a gente destrinchar isso aí e partir para uma análise maior do texto. Então, começo a citação. Partimos do fato fundamental de que um indivíduo no interior de uma massa experimenta, por influência dela, uma alteração frequentemente profunda de sua atividade anímica. Então, bom, os indivíduos, ele passa as três primeiras partes falando justamente dessas alterações, né? E ele vai falar quais são agora. Então, sua afetividade é aumentada excepcionalmente e seu rendimento intelectual é marcadamente restringido, estando ambos os processos claramente orientados na direção de uma equiparação com os outros indivíduos da massa. Um resultado que só pode ser alcançado pela supressão das inibições pulsionais próprias a cada indivíduo e através das renúncias às particulares configurações de suas tendências. Sabemos que esses efeitos, frequentemente indesejáveis, são, ao menos em parte, detidos por uma organização superior das massas. Mas isso não contradiz o fato fundamental da psicologia das massas, ou seja, ambas as teses, a do aumento do afeto e a da inibição do pensamento na massa primitiva. Agora, nosso interesse consiste em encontrar a explicação psicológica para essa transformação anímica do indivíduo na massa. Bom, eu acho esse parágrafo bom para iniciar porque ele está colocando a questão, né? Ele está trazendo o que foi dito pelos autores, seja pelo Gustave Le Bon, seja pelo McDougall, né? Que são os dois autores que ele usa nessa primeira parte, né? Então, ele coloca essas duas questões que os autores colocam, que são o quê? Bom, a afetividade é aumentada no interior da massa. Né? O que a massa faz para o indivíduo? Afetividade aumentada, em segundo lugar, rendimento intelectual marcadamente restringido. Bom, ele concorda com isso. Ele não concorda com tudo que o Gustave Le Bon fala, né? Pelo contrário, sim, tem várias reservas que ele faz ao Gustave Le Bon, mas ele aceita essa tese fundamental, né? Da afetividade aumentada e do rendimento intelectual restringido. Bom, agora ele se faz uma questão que para ele é mais importante, ou seja, então se formam as massas por quê? Qual é o motor da formação das massas? E a explicação que ele dá é uma explicação muito clara, muito categórica, que é por causa da libido. Né? Ele fala, bom, não existe uma pulsão para a formação de massas especificamente. Né? O que existe é a libido, né? É a sexualidade. Né? Então, o que ele faz é justamente trazer a teoria da sexualidade dele para conseguir mostrar por que uma pessoa entraria numa massa. Né? Porque, bom, a gente está falando de uma coisa que, em tese, é meio complicada, porque você fica menos inteligente dentro de uma massa e você é basicamente dominado pelos seus afetos. Em geral, isso não é uma coisa que as pessoas, assim, declaradamente aderem com muita facilidade. Agora, por que uma pessoa iria aderir a uma massa? Né? Bom, porque na massa ela pode ter mais prazer. Né? Na massa, ela pode abdicar de um certo princípio de realidade, né, que existiria nessa formação do eu, né? E na massa, então, ela pode expressar os seus afetos e ter tipos de gozo muito mais diretos do que os que seriam necessários, né, pelo filtro do eu, né? Porque o eu está o tempo inteiro com medo dessas restrições sociais. Né? Agora, a partir do momento que você entra numa massa, essas restrições sociais são postas em suspenso. Né? O eu, de certa forma, se dissolve. E ele toca num termo que eu acho muito interessante, que é como se o inconsciente ficasse, então, a céu aberto. Né? Ou seja, dentro de uma massa, essas circulações de afeto são dadas de uma forma muito livre,
e muito simples, né? Muito simplificadas. O que ele está querendo dizer aqui também, talvez, muito infantis. O indivíduo se torna bastante infantilizado, né? Dentro de uma massa. E por que infantilizado? O que isso quer dizer? Bom, é que essa pessoa, então, infantilizada, né, ela está num estado fusional com outras pessoas que relembra a nossa infância, mas aspectos até anteriores, né, a fase edípica e tal, que é essa fase de fusão, e a gente tem o principal exemplo disso, de fusão com a mãe, né, essa confusão, né, entre o que sou eu, o que é o outro. Então, se ele coloca essa problemática do outro, que o Fabiano bem falou, é que justamente para o indivíduo da massa, o outro é um grande problema, porque na massa não tem outro. Dentro da massa, estamos entre iguais e as nossas circulações libidinais se dão livremente, ou quase livremente, né? Porque o eu não desaparece totalmente, mas ele se torna muito mais permeável, né, às pulsões. Então, ele levanta essa ideia de que talvez a massa possa acontecer e esses afetos, uma pessoa possa ser levada à massa pela sugestão, né? Então, o Freud tem como muito cara a questão da hipnose, né? E aí ele mostra como o Gustave Le Bon levanta a questão da hipnose como sendo uma questão fundamental na massa, mas ele fala, bom, mas a sugestão, né, assim como a imitação para o Gabriel Tarde, não são fenômenos originários, como para o Freud são as pulsões. Né? Então ele fala, bom, isso a sugestão não explica nada. Pelo contrário, a sugestão ela precisa ser explicada. E como é que o Freud explica a sugestão? Ele explica, bom, a pessoa ela adere à sugestão por causa da sua libido. Ou seja, a libido é justamente o que está em jogo na formação das massas. Ela impele a união, né, a fusão. E aí vocês vão lembrar do texto do Mal-Estar na Civilização, como essa força de união, essa força de fusão, é justamente a libido. Né? E aí também, talvez, seja interessante a gente pensar na importância da pulsão de morte que é dada no Mal-Estar da Civilização, porque a pulsão de morte é complicada, ela desfaz vínculos, sim, mas também ela impede, talvez, a formação de massas acéfalas. Né? Ela impede a formação de massas na qual os indivíduos estão, assim, sempre cada vez mais agregados. Agora, essa agregação se dá ao preço de uma desagregação maior. Não é? Então, como o outro é um problema no interior da massa, porque na massa você não tem um outro, você precisa encontrar um outro fora da massa. Né? Por isso que as massas, elas, como um bebê que não tem acesso direto ao seu objeto de prazer, o que acontece com o bebê que não tem direto acesso ao prazer? Ele fica com raiva, ele fica agressivo. A agressividade com o seio da mãe, inclusive, mas toda a agressividade humana vem com essa ideia de que lhe foi limitada, né, lhe foi cortado um prazer. Né? Então ele diz, bom, o princípio da massa, na massa as pessoas estão sob o princípio de prazer. E o que acontece, então, com o princípio de realidade? Bom, o princípio de realidade fica completamente em segundo plano. Né? Então, quando uma pessoa está numa massa, e a gente pode pensar hoje nessas ideias de bolhas, que eu acho que são bastante similares às massas, né? Porque são bolhas, é como se você tivesse colocado em suspenso o eu, né? E esse eu, então, ao invés de formar membranas assim, ao redor de indivíduos, né? Você tem uma membrana ao redor da massa. Né? Então, o eu é posto em segundo plano, o inconsciente se expressa, né, de uma maneira mais livre, a céu aberto, né? E o princípio de realidade, que é uma função do eu, né, ele passa a não operar como ela opera em nós que somos neuróticos, né? Sujeitos assim, normoneuróticos, né, para usar esse termo que coloca assim o estado de neurose como um estado muito próximo do que é o normal do ser humano, né? E, bom, enfim, isso é completamente questionável e tal, mas a gente pode pensar que justamente o sujeito neurótico,
ele tem uma diferença em relação ao sujeito da massa, né? Agora, o sujeito neurótico, ele também tem infantilizações, né? O que aproxima também. Mas eu vou deixar essa ideia para depois, essa ideia da comparação do indivíduo da massa com o neurótico, né? Primeiro, a gente podia focar nessa ideia de que existe uma diferença fundamental, porque o neurótico, as pulsões dele estão recobertas por uma série de recalques, de defesas. Essas defesas formam essa casquinha do eu, né? E impedem que as pulsões sejam expressas assim livremente, né? Porque tem o recalque, o eu está cheio de recalques. Então, o que se faz, né, é que o princípio do prazer na massa reina, né? E você vai retaliar, né? Você vai se tornar agressivo a qualquer um que interrompe ou problematiza esse teu prazer extraído da massa. Gente, Ô, a gente já Eduardo, começou. Manda desculpa. abraço. Não, eu acho até interessante, você entrou, tá aí, já te passo rapidinho, mas para saber se é claro a noção desse inconsciente recalcado, né? Porque eu acho que isso faz uma grande diferença na compreensão. E se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, que é básico, é interessante a gente poder voltar para poder pensar o recalque como formador desse inconsciente. Porque daí a gente começa a poder pensar a questão da formação da massa como um rebaixamento, né, disso que é o recalque que faz com que eu me diferencie do outro. Então, se é um só com a mãe, é justamente o recalque, né, a repressão que faz com que haja uma separação. Então, o efeito de massa é justamente um rebaixamento dessa separação, eu e o outro passa a ser uma grande massa. E a crítica é rebaixada, né? Se ele é rebaixado, e tudo aquilo que, junto com o recalque, que tem que ver com o princípio de realidade que é posto, então você não pode ter a mamãe, né? Porque ela não é você e você não é ela. Isso fica em segunda instância e o princípio de prazer ele toma lugar e fica algo ali circulando, né? Então acho que é legal a gente poder pensar esse inconsciente recalcado para poder compreender, né, que existe algo que acontece na massa que é um efeito. Tem uma parte aqui que o Freud vai citar que Le Bon fala, que acho super claro, que é atrás do ato consciente tem algo que o sujeito não quer dizer, né? Que ele sabe, mas não quer dizer. Por trás daquilo que ele não quer dizer, tem algo que ele desconhece, que é inconsciente. E é isso que vem à tona num efeito de massa, né? Aquilo que é mais reprimido, que é mais recalcado, e que no efeito massa, onde não há recalque, é possível ser externalizado coisas das mais absurdas ali que a gente não imaginaria num indivíduo, né? Thaís, toca, só para fazer esse adendo aí, que acho interessante. Eu acho que é importante esclarecer que, no primeiro momento, o termo massa dá a impressão de que é muita gente. Freud já vai dizer logo no começo que a hipótese dele é de que essa quantidade numérica, quantitativa, não seja tão importante assim. E que depois ele vai concluir que, de fato, não tem tanta importância um número, e sim as ligações que acontecem. Então, a gente pode pensar em massa não simplesmente como algo gigantesco, mas uma família pode compor uma massa. Ele fala até de massa 2, né, Thaís? Eu acho que no estado de enamoramento é muito um estado de massa. Apaixonamento, né? Do apaixonamento por causa do fascínio, né? Que acontece ali. E que também, não apenas as pessoas vão ter esse rebaixamento, que sim acontece, mas que elas chegam a ter atitudes, pensamentos e atos que contradizem completamente quem ela supostamente se imaginava enquanto indivíduo. Então, alguém que pode imaginar, eu nunca faria mal a ninguém. De repente, quando se junta 3, 4 amigos, vê um sem teto dormindo na rua, vai lá e bota fogo. Mas talvez aquilo sozinho, provavelmente, jamais ele faria isso, porque a massa também dá esse caráter de coragem. Porque como você se dissolve na massa, você é desresponsabilizado por aquilo. Por exemplo, num jogo de futebol, onde a torcida vai para cima da outra e tem aquela briga e morre um monte de gente pisoteada, e quem que é responsável? Você meio que pode fazer o que você quiser. Como que vão te achar? Principalmente nessas grandes massas. Eu vou atentar contra outra pessoa, vou atentar contra um outro grupo, junto com mais 30 pessoas.
dificilmente é responsabilizado individualmente. Então, é mais fácil na massa justamente vir o que antes a cultura, como a gente falou no estudo passado, ela te reprime e a massa diz, olha, antes a cultura te dizia que você não pode fazer isso, mas olha só, somos todos seus amigos e estamos fazendo. Sim. Então, o que te dizia para não fazer, agora a gente te diz para fazer. Então, é meio que juntar a fome com a vontade de comer. Ah, eu quero fazer isso, vocês estão fazendo? Então, vamos fazer junto. Então, uhul, vamos lá. Porque lembra que Muitas... tanto as pulsões libidinais quanto as pulsões agressivas, elas estão ali o tempo inteiro, né? Mas estão recalcadas, né? Agora, o que acontece, então, é que, na teoria do Freud, quando você está num estado de massa, esse recalque cai por terra, pelo menos parcialmente. E aí, quando o recalque cai por terra, a pessoa tem acesso a um prazer muito mais forte, muito mais interessante do que ele teria, assim, em relações intersubjetivas, né? Relações mediadas pelo eu, que é cheio de recalques, né? Então, eu acho muito interessante pensar, bom, em primeiro lugar, para entender um indivíduo na massa, eu acho que assim, um casal apaixonado é uma coisa muito interessante, é essa ideia da massa 2, né? Como os dois entram nesse estado fusional, né? Então, os dois parece que são um só. Quais são as características, né, que a gente pode trazer? Bom, claro, uma circulação afetiva, às vezes ridícula, né, para quem está de fora, né, do casal, assim, e talvez coisas que você fala, não, mas essa pessoa nunca faria isso, mas apaixonada ela faria, né? Então, porque ali ela não é realmente uma pessoa só, ela está imersa numa massa A2, né? Agora, esse estado de enamoramento, ele pode também acontecer enfim, com mais pessoas, né? Não precisa ser necessariamente entre um casal. Então, quando você tem uma massa, por exemplo, uma bolha política, uma coisa assim, as pessoas entram num estado também de rebaixamento. E eu não sei se vocês queriam... porque, assim, tem uma citação que eu queria falar aqui, que ele descreve a massa, né? E as características dela. Será que falo agora? Vale, e depois só quero esse ponto, que eu acho que é interessante diferenciar o apontamento entre a hipnose, a massa e namoramento. Porque aí a gente cai no que... Mas pode, cita, depois eu trago isso. Porque eu acho que isso diferencia que Freud traz como essa novidade para se pensar massa. Não, mas pode Pode desenvolver, fazer? Gabriela. Aí depois, Isso é um pouquinho... Tem até um pouco para frente, mas acho que vale a gente poder pensar já, que eu acho que é o que Freud fecha, né? O capítulo 4, mas que vai trazendo uma diferenciação, né? Porque Lebon vai pensar na hipnose, Freud abandona a hipnose lá no início, né? Mas aí fala assim, tem a questão da sugestão, mas por que há um rebaixamento, né? Diante da sugestão. Então, a gente está vendo que há um rebaixamento do eu, que é formado a partir do recalque. Então, o recalque perde a sua força, né? E daí, essa possibilidade. Até, Thaís, você estava falando interessante, né? Isso que há uma não identificação, quem foi que fez? Uma criança, a gente vê isso, né? Quem que bateu? Foi ela. E você viu que foi a criança que bateu, e talvez não seja nenhuma mentira, mas é uma não noção se é ela ou o outro. Ela já não sabe mais onde começou esse desejo, né? Quem levou quem a fazer? A criança, nitidamente, a gente vê isso. Então, esse é um movimento que acontece nessa massa. Mas a diferença, né, entre a massa, o efeito de massa e o enamoramento, por exemplo, é que no enamoramento, o objeto, né, o outro por quem nos apaixonamos, ele se torna esse ideal. Então, há um ideal ali. Na massa, Freud vai trazer para um outro lugar que, além de haver um ideal, né, que é por quem ali a massa vai se reunir, quando não tem esse líder, é por identificação. E aí a identificação é uma regressão, né? A gente regride a um ponto de identificação com outro, com um traço, em que na identificação há o apagamento do eu. Esse eu, ele se torna um traço. Então, essa hostilidade, né? Freud vai dizer isso no texto que a gente estudou anteriormente, que é o mesmo homem que é capaz de criar é capaz de destruir. Então, a gente reprime essa pulsão de destruição, sublima, coloca-la em outros lugares, é quando há possibilidade de destruição, quando a massa circula, né? Quando esse eu, ele se rebaixa em crítica. Então, o mais intelectual, ele não vai puxar as pessoas para esse lugar, pelo contrário, ele vai se rebaixar ali, né?
Então, eu acho interessante a gente poder pensar a identificação como esse passo anterior, como essa regressão do sujeito. E aí aparece, né, em atos, geralmente, de uma bestialidade, né? Que a gente pode ver ali de violência, de coisas muito hostis, que é muito primitivo, né? Então, a ideia da massa vem junto ali com uma ideia muito primitiva. Justamente, é bem sobre isso, essa parte, eu acho que vai ficar bem ilustrado, assim, né? Eu vou fazer uma outra citação aqui, até peço desculpa por a citação ser mais, às vezes pode ser mais chata, mas acho que vale a pena. Depois você, por gentileza, me escreva para me falar, por favor. Ah, pode falar. Não, pode falar logo. É porque eu estava procurando aqui a mãozinha para levantar e não achei. Ah, tá bom. Não, então tá bom. Deixa eu só fazer essa citação. Ok. Tá certo? E ver se de repente a gente engata aí, né? Então vamos lá. A massa é extraordinariamente influenciável e crédula. É a crítica. O improvável não existe para ela. Ela pensa por imagens que se evocam umas às outras associativamente. Elas se apresentam ao indivíduo durante os estados de livre fantasiar, e que não são medidas por nenhuma instância racional no que diz respeito à conformidade com a realidade. Veja, isso é muito importante. Eu acho que essa questão da falta de necessidade, né, do princípio de realidade se instaurar no interior da massa é uma coisa que vai ajudar muito a gente a usar essa teoria para entender fenômenos contemporâneos, né? Então, o que acontece? Por quê? Primeiro, o bebê, quando nasce, ele está no estado fusional com a mãe, né, ou com a cuidadora, com quem quer que seja, mas ele está no estado fusional com o mundo, né? Então, o que existe aí? Existe princípio de realidade? Não, existe princípio do prazer, né? O que o bebê está procurando pela teoria freudiana? Prazer, né? Agora, o que acontece com o bebê que está simplesmente colocado frente a um mundo, né, uma cultura, ou as limitações, que são limitações do corpo, todas aquelas que a gente viu no texto do Mal-Estar na Civilização? Bom, pouco a pouco, ele precisa ir construindo, né, uma capa protetora dessas suas pulsões, porque ele sente que aquelas pulsões podem ser, ou ele mesmo pode ser, né, enquanto ser, ele pode ser aplastado, né, ele pode acabar, ele pode morrer, né? Então, ele se submete ao princípio do prazer, ao princípio da realidade. Ele se submetendo ao princípio da realidade, ele entende, por exemplo, que ele precisa, às vezes, adiar algum prazer, ele precisa funcionar de acordo com algumas regras, né, aceitas pela cultura, né? Então, tudo que ele vai fazer, né, e isso vai gerar uma série de recalques, vai ter que passar por esse filtro do princípio de realidade. Acontece que o que a gente está falando aqui é que, na massa, o indivíduo, ele parece que o princípio de realidade ele não precisa se aplicar necessariamente. Ele pode encontrar na massa, né, como a Thaís e a Gabriela disseram, incentivos para que ele possa agir como um bebê, né? Agir como um bebê. Como é que um bebê age? Ele age num estado fusional. Ele age assim, de acordo com suas pulsões e de acordo com o princípio de prazer puramente. Então, quando a gente imagina essas massas que estão acontecendo hoje em dia, né, e a gente imagina pessoas tão descoladas da realidade, eu acho que aí a gente tem uma chave interessante de leitura, né? Mas a gente pode voltar a isso depois. Eu queria passar a palavra para a Kátia, né? É um pequeno exemplo. Vou voltar para final de 2019, mais ou menos. Estou saindo da faculdade, extremamente exausta. Estou no ponto do ônibus, isso mais ou menos 9h30 da noite. Aí tinha um casal de moças, ponto da faculdade, obviamente, tinha um casal de moças namorando. E tinha um camarada do meu lado que ele só budejava. Xingava as moças, mas xingava baixinho, entende? Quando se aproximaram dois rapazes, que tem uma academia próxima, eu costumo dizer os marombadões, quando chegaram aqueles caras, aquele cara levantou, que estava budejando do meu lado, falou alguma coisa para os outros dois moços, e os três foram acuar as duas moças.
Elas estavam numa bolha, então elas não estavam ali, não estavam vendo nada. Elas estavam na bolha delas, no momento delas, e eu continuei quieta, porque dependendo da atitude deles, até que um falou, cara, a gente podia pegar e fazer o que bem entendesse. Somos 3, quem é que vai fazer alguma... Elas não podem com a gente. Eu simplesmente olhei para o mais velho e disse assim, você tem filha, esposa, irmã, mulher, namorada, alguma pessoa do sexo feminino na sua casa? Isso eu estava morrendo de medo, tá? Aí foi quando elas se tocaram e prestaram atenção, quando me viram falando. E eu gesticulo muito, né? Aí pararam para ouvir. Aí esse cara mais velho disse assim, tenho, minha senhora. Eu disse assim, eu sou mulher e tenho 2 filhas em casa. Agora, o senhor imagine se fosse a sua esposa ou fosse alguém que fosse agredir a sua filha ou a sua esposa, qual seria a sua conduta? E nisso, meu ônibus vira, eu não tive coragem de pegar meu ônibus, eu não tive como deixar aquelas meninas lá. Entendeu? Eu tive que esperar mais 1 hora para o meu ônibus, porque eu esperei o ônibus delas virem. No dia seguinte, eu encontrei com elas no campus e eu falei, cara, vocês iam ser violentadas ontem. Vocês têm noção do que ia acontecer? Enquanto tinha só um homem no ponto xingando, mas a covarde estava xingando baixinho porque ele estava só, ele não fez nada. Quando chegou mais 2, ele se autorizou a valentia, convenceu os outros 2, porque como é que ele ia ser identificado? Eram 3. E, às vezes, eu costumo dizer que a sorte daquelas meninas, apesar de eu estar morrendo de medo naquele momento, fui eu estar ali. Você foi o princípio de realidade, né? Sim. Que você agiu ali dessa forma. Sim. Uhum. Eu me coloquei no lugar. Porque eu vejo hoje em dia como é difícil. Como está difícil sair de casa. Kátia, sabe que esse exemplo que você traz, que é muito corriqueiro, né? Sim. E isso tem acontecido cada vez mais, e dessa covardia que tem casos que são conscientes, né? Que há uma convocação, tem um desejo ali fomentado. E tem pessoas que entram nisso sem entender o porquê que elas estão ali tão conscientemente assim. Isso que eu acho que é uma das coisas mais perigosas que a gente vai vendo. Isso. Que é um retorno do recalcado, que não há uma identificação clara disso, né? Então, tem aquele que convoca e tem aquele que por covardia ou porque existe ali também, né? Esse desejo, essa hostilidade recalcada e que ganha corpo naquele momento. Então, olha que interessante, no texto é falado, né? Que a massa, ela exige de seus heróis força e até mesmo violência. Então, circula por algo muito primitivo, né? A gente não está falando só de uma hostilidade ali, verbal, coisa assim, mas a gente fala sobre qual que é o fato fundamental para se pensar a formação de uma massa. Aumento de afeto e inibição de pensamento. E aumento de afeto, aumento de libido. Libido é pulsão, é energia psíquica. E, de novo, a energia psíquica, né? A pulsão tem um destino final, que é o prazer. E o prazer, para o inconsciente, né? Tem inúmeras formas de se conduzir. Então, a relação sexual que é a final, mas isso vai para outros caminhos. Então, para onde essa pulsão, qual é seu destino, né? Qual é o prazer? E o prazer acontece no sadismo, né? Bom, Freud tem um texto caríssimo ali do masoquismo, do sadismo, pensando, né? A questão do aplicar o sofrimento, de fazer outro sofrer, de ver. Então, esse encontro que você viu nitidamente, que é um exemplo claríssimo, é exatamente o que acontece nesse fenômeno, que pode ser 3 pessoas e uma multidão, e que vai partir justamente para esse lugar da violência. Até isso é até separado, né, Thaís? Uma parte muito boa do Le Bon, que ele fala justamente sobre essa questão da violência. Qual que era que você tinha lido, que é uma parte que fala da verdade? Porque eu acho muito, muito importante poder pensar nisso, né? Que não só a violência, mas um não querer saber. A massa não quer saber. Não quer saber. Quando você a convoca, você viu, você tem filhas, tem mães. Isso é um choque, porque ele não quer se haver com isso, né? Exatamente. De que existe uma lei, de que ele vai ser punido, de que existem outras mulheres. Aí a Thaís tinha separado até uma parte muito rica que cabe muito para isso e para todo o fenômeno que a gente está vendo hoje.
Então, antes disso, tem uma outra coisa que o Lebon traz, tem muito a ver com o que a Kátia trouxe, que quando ele está investigando isso, lá no livro dele, ele diz que é a importância deles investigarem como funciona essa psicologia nas massas é que eles estão dentro do impasse, que é como se ela fosse a esfinge. Ou eles decifram essa psicologia ou ela vai devorar. E no caso dessa, ou alguém se toca, que estava no caso da Kátia, ou ela se tocava que estava acontecendo aquele movimento, ou eles devorariam aquelas mulheres. Então, assim, é importante que a gente entenda isso justamente para que a gente possa saber o que está acontecendo, porque se a gente não tiver ideia do que está acontecendo, é aquela história do sapinho na água quente, que vai esquentando a água. Se você pôr ele na água quente, ele pula. Mas se você deixar ele na água fria e for esquentando, ele vai morrer fervido sem saber. Então, é por isso que a gente tem que se atentar. E a citação que a Gabriela tinha falado é... Aqui, achei. Que o Le Bon nos diz que, assim como os insetos estão atrás da luz, a massa está atrás de ilusões. As multidões jamais tiveram sede pela verdade. É uma citação. Eu acho que amarra, né? Porque, apesar de ser um ato violento que a gente pensar, mas que verdade é essa? É um rebaixamento de qualquer tipo de questionamento naquele momento. Tinha uma testemunha ali, né? E há uma ilusão, porque a criança tem essa ilusão de que nunca, né? A criança começa a pensar nos seus atos quando ela percebe que tem alguém que falou, aqui não. Você vai ter uma punição pelo que você fez, tem consequência o teu ato. E Freud, quando vai fazendo essa interlocução, né, da psicologia da massa com a metapsicologia, pensando ali o social com a metapsicologia, ele faz uma comparação com o neurótico que vive no mundo da fantasia, né? Então, a histérica, ela vai se relacionar e sofrer muito mais com a sua própria fantasia do que com a realidade. Então, não tem o que o outro diga, ela está se relacionando com a sua própria fantasia. E o efeito da massa é justamente uma relação com a sua própria fantasia, ilusão, onde o outro, inclusive esse outro que a Kátia, nesse momento, era um outro testemunha daquilo, como se não existisse, né? Precisou ouvir a palavra, precisou alguém que interceptasse via palavra aquilo. Então, o fenômeno da massa, ele vai tomando proporções inimagináveis. Eu acho que um dos grandes fatores por isso, né? Não se quer saber da verdade. Isso. E por uma questão bem simples, né, Gabriela? Que a ideia é o quê? Bom, por quê? Porque eu estou tendo prazer. Sabe? Eu acho que a verdade ela é uma coisa que incomoda a livre fruição, né, de certo gozo, né? Então, você estando em uma massa, você pode, assim, a expressar mais a sua agressividade, né? O seu tesão, enfim, de alguma forma a massa, essa pessoa que se enrola na bandeira e vai junto com todas as outras, grita, escolhe, né, um bode expiatório e tal o tempo inteiro. Bom, enfim, encontra um líder com quem ele se identifica e aí ele coloca esse líder como o ideal, né, porque as massas, em geral, têm essa figura do líder justamente como o ideal do indivíduo da massa. E esse ideal, ou seja, o líder, normalmente é quem pode gozar por ele. Então, todas essas coisas que são proibidas ao indivíduo são permitidas ao líder, né? Então, é bom que o líder seja debochado, que o líder possa fazer coisas contra os outros que você não pode. Ou seja, ele está expressando coisas ali que você gostaria de você mesmo fazer, né? Agora, pelos seus instintos mais primitivos, né? Pelas suas pulsões mais primitivas. Então, encontrar alguém que faça isso por você, né? É interessante, né? O Zizek chama isso, o sujeito suposto gozar, né? Ou seja, esse cara que está lá e O que pai da pode horda, né? gozar por nós. É o pai da horda, né? Ele é o todo-poderoso. E ele é E o que inquestionável, autoriza, né? e o que autoriza é que a Isso. massa possa gozar da maneira como for. E aí a gente vê, por exemplo, xenofobia, agressividade, tem que deixar passar fome mesmo. E é Olha a agressividade impressionante, vindo, né? e é impressionante o ar de satisfação que você vê no rosto dessas pessoas. Exatamente. A fisionomia delas, de algumas, chegam a mudar. Chegam a mudar. Outro dia eu dei um exemplo muito tosco lá no campus. Porque, Kátia, você é muito tola. Eu tenho um professor que sempre diz isso. Ele é professor universitário de instituição pública, tá? E, gente, ele é a favor desse monstro que está aí.
E eu falei para ele, é tão fácil odiar, não é? É dificílimo. Eu disse, não é fácil. Você quer um exemplo? Você está vendo aquele cara que está... Uma pessoa aleatória. Você está vendo aquele cara que está lá do outro lado da rua? Eu não suporto ele. A gente resolve já já. Você não gosta dele, não? A gente resolve já já. Aí eu ri e disse assim, você está vendo como é fácil odiar? Você está vendo como é fácil excitar o ódio? Aí ele olhou para mim de cara feia. Eu estou sendo sua cobaia? Eu disse, não, de forma alguma. Eu apenas exemplifiquei para o senhor como o ódio é fácil, como ele seduz. E é o que a gente está vendo aí. Hoje eu recebi um WhatsApp, por sinal, eu cortei na mesma hora relações com uma senhora, porque ela veio me convocar a jejuar. Aí eu falei para ela que eu não estou comendo picanha há mais de R$ 2.000, que ela não ganha por ano, ela não declara imposto de renda, ela não tem um ganho de 500 mil. Se ela tivesse um ganho anual para declarar no imposto de renda acima de R$ 500.000, eu aceitaria. Eu não entenderia, mas eu aceitaria o posicionamento político dela, entende? Isso é muito interessante que você está falando, inclusive a questão da renúncia. Por que vir falar em jejuar, né? Veja como é interessante, porque esses aspectos de abdicação, sabe, coletivas de alguma coisa, elas trazem um gozo suplementar, né? Então a gente pensa, a pessoa que está jejuando, ela em tese está abrindo mão de uma coisa, né? Ela está sendo, enfim, está pensando no outro ou na causa, alguma coisa assim. De fato, ela está pensando na causa. Mas um minuto, eu acho que tem uma coisa muito mais profunda que isso, que é o sentido religioso. Sim, exato. Que o jejuar para o sentido religioso é muito... tem algo de uma purificação, né? Mais que o sacrificial normal, tem algo ali maior. Né? Mas aí o que a Thaís falou do religioso é que não é só pelo outro ou pela causa, vamos jejuar para que alguém ganhe a reeleição, mas é se colocar, porque se a gente for estudar a causa, depende de que religião é essa, né? Vamos para a Bíblia, tá escrito, quando jejuar, se tranca no teu quarto, ninguém tem que saber que você está jejuando. Exatamente. Quando for orar, hora de porta fechada. Você não tem que sair propagando. Mas o uso disso para se colocar num lugar superior, e aí é o gozo, né? Que tem uma superioridade, uma purificação em detrimento de um outro lado e por aí vai. Sem dúvidas. É que o que eu estava querendo chegar era o seguinte, o Freud ele usa nesse texto e ele mostra como que existe um aspecto potencial da massa para algumas coisas. Por exemplo, você está numa guerra, né? E os soldados, enfim, têm que enfrentar situações muito adversas. Você precisa literalmente colocar sua vida em jogo. Por que as pessoas colocariam sua vida em jogo, em sã consciência? Né? Por que elas não preferem ser presas por um tribunal militar, enfim? Elas vão lá e morrem por uma causa. Bom, porque na massa você pode realmente abrir mão da sua vida pela causa. Porque, na verdade, o seu eu já não importa. Né? Você, na massa, o que importa é a massa. Né? Então, essa ideia de você doar a sua vida por uma causa, né? Então, talvez, ao invés de a gente falar de jejum, vamos colocar a ideia da pessoa no campo de batalha. Você vai para um campo de batalha? Eu vou para um campo de batalha porque ali o que importa é a sobrevivência da massa, não a minha sobrevivência como eu, porque eu já nem existo. Eu sou uma massa de, enfim, de pulsões que estou ali. O que eu preciso fazer? Matar o outro ou morrer, sabe? Então, por que uma pessoa em sua consciência entraria nesse estado? Por isso, porque na massa o seu eu está dissolvido naquele pelotão, naquele batalhão. Enfim, ela realmente vai encontrar o inimigo, né? E aí você entende que também a massa é capaz de algumas situações que não são necessariamente ruins. Às vezes as pessoas precisam estar em massa para fazer coisas extraordinárias. O problema é quando elas se reúnem em massa, normalmente para fazer coisas estúpidas, né? Porque isso é muito comum. Né? É engraçado você olhar assim para uma saída de escola, né? Eu moro aqui num prédio que embaixo tem uma escola pública. Então você vê aquelas crianças que são todas, enfim, muito quietinhas, né? Muito tímidas, mas que então quando se reúnem, assim, em 5 meninos, meninas e tal, viram um terror, né? Ali elas fazem grandes coisas. Talvez isso faça parte, né, da construção da própria identidade da pessoa, essa entrar e sair de massas.
O problema, na minha opinião, é essa ideia da cristalização das bolhas. Quando as massas elas perdem o contato com o senso de realidade, né? Então, quando uma bolha consegue ficar muito fechada, quando ela só recebe informações que vêm do interior da bolha, bom, então ela perde totalmente o senso de realidade, né? A Kátia, se eu não me engano, falou essa ideia de que, bom, ela mesma funcionou como senso de realidade para os 3 homens, né, que estavam, enfim, em um comportamento de massa extremamente agressivo, né? Mas, às vezes, as pessoas não chegam a ter esse senso, elas não encontram um outro, né? Nesse caso, a Kátia foi o outro, né? Mas o outro existiu ali e se contrapôs. Agora, normalmente, eles não têm... Você percebe como pessoas que estão em massa, às vezes, ficam surpresas quando você rebate ou quando você faz alguma coisa que é diferente daquilo que ela está acostumada. Elas ficam assim, ué, mas eu não tô, assim, eu não entendi o que você está me dizendo. Ela não entende, porque ela está acostumada realmente só ao viés de confirmação, porque a massa ela gera um viés de confirmação que funciona em looping, né? Uma pessoa confirma para outra que são alianças inconscientes. Sabe? Essas alianças inconscientes funcionam muito bem em pactos narcísicos e tudo, para que as pessoas funcionem maximizando o gozo umas das outras, né? Então aquilo é profundamente sedutor porque ela está num estado de prazer enquanto ela está na massa, né? Mas quando ela encontra o princípio de realidade, aquilo ali é um problema. E geralmente isso gera raiva, né? Ódio, agressividade. E, Eduardo, não só o princípio de realidade, mas como você falou desse gozo, a massa goza de uma mesma forma. E o ódio, ele aparece ali nitidamente quando ele encontra um gozo diferente do dele. Como você pode gozar diferente de mim? Isso é muito insuportável. E aí a gente entra para um outro caminho, mas acho que vale poder pensar, né? Porque a segregação, a separação, ela começa quando tem uma coisa ali que me incomoda, né? Tem uma coisa no outro que me incomoda. Então, também tem formação de massa como uma maneira de uma contenção, né? A gente se contém e diz que não gosta disso. Mas se eu não simplesmente gosto disso, por que eu tenho que destruir quem gosta daquilo, né? Então, a massa também ela se forma a partir desse lugar de um gozo em comum, dessa identificação com o outro, que também aponta para uma repressão, né? De um desejo, e aí que pode vir tanto para hostilidade e destruição daquele que vive aquilo, que eu não vivo. Então, de uma sexualidade livre, né? Eu destruo as meninas homossexuais, porque eu não posso lidar com a homossexualidade. Então, eu vou lá e destruo aquilo, pelo simples prazer, né? Da agressividade, né? Desse lugar de poder, né? Eu posso porque eu sou mais forte. E também, então, tem essa rebaixamento, né, da realidade, da lei, daquilo que limita, e desse encontro com esse outro que não faz parte, que gosta de outra forma, né? Isso tanto, você tem que jejuar, né? Te convoco a jejuar. Você não pode estar vivendo de outra forma senão essa, né? Você tem que gozar da mesma forma que nós gozamos. É mais ou menos por aí. Eu acho muito interessante. E assim, a gente podia pensar também, até para dar assim, um certo fechamento para essa parte do texto, que é a ideia que o Freud já vai aventando de como é que se sai de um estado de massa ou como se diminuem os efeitos da massa. E aí ele fala, bom, através da organização da massa, através da institucionalização da massa, da divisão de papéis, né? E depois, no próximo, ele vai falar da igreja e do exército, ali no próximo encontro. Então, não vamos nem tocar muito nisso agora. Mas seria interessante trazer, talvez, um pouquinho de teoria e pensar como que se dá a saída do estado fusional, em geral, na psicanálise, né? Para o Lacan, a gente tem essa ideia do nome do pai, né? Então, o pai é justamente o quê? Aquele que se coloca como um não. Não, você não é um pedaço da sua mãe, vocês não são juntos, você tem que encarar as coisas porque o mundo vai te destruir se você não encarar. Né? Então, não o pai, só deixa claro, né? Não o pai, carne e osso, a função que separa isso, essa mãe. Pode ser a mãe sair para trabalhar. Isso é perfeito. função. Qualquer coisa Isso, que separe, né? perfeitamente. E aí a ideia justamente do não, né? Do corte. Eu acho que o corte é o que justamente tira, né, na teoria do Lacan, a ideia
da massa. Então, o nome do pai, do estado funcional, né? Então, o nome do pai é justamente essa imposição, né, de um corte, né? E aí esse corte coloca a pessoa, então, na realidade, né? E aí que se cria, enfim, o indivíduo com uma estrutura neurótica, né? E impede que o indivíduo caia numa estrutura psicótica. Porque vejam bem, ele está fazendo alguns paralelos do estado de massa com o estado psicótico, sabe? Isso é importante ter em mente, sabe? Ele não está falando que os indivíduos na massa são psicóticos, não. Mas ele está falando que você tem características psicóticas na massa. Isso é importante. Por que psicóticas? Pelo desligamento do sentido de realidade, pela circulação de afetos que se dá sem esse corte, né? Então, do nome do pai, enfim. Agora, o que eu acho que a gente podia colocar também é uma ideia mais do Winnicott, que aí o terceiro termo para o Winnicott não é exatamente o corte, mas é uma coisa que ele chama do espaço transicional, né? Que é esse espaço de simbolização. É o espaço justamente que ele vai dizer que é o espaço do brincar, né? Então, é muito interessante a gente pensar como nas massas fascistas, por exemplo, é impossível brincar. Veja, conversem com as pessoas que estão em bolhas, que estão em massas. Tentem fazer uma brincadeira sobre o estado dela de massa. Não aceita. Isso é muito interessante. Você não consegue brincar com o fascista sobre o fascismo. O único tipo de brincadeira, que não é exatamente uma brincadeira, são as agressões, né, que eles chamam de brincar, né? Mas sempre é uma coisa para destruir alguém, de certa forma, com essas brincadeiras que têm assim, um alvo de destruição. Né? Então, os fascistas realmente não sabem brincar. Assim como os neuróticos, muitas vezes, não sabem brincar. Os neuróticos muitas vezes estão nesse estado de regressão e que não se encontra o espaço do brincar, né? O espaço transicional. Né? A gente estava conversando outro dia, não sei nem com quem, mas a ideia de que o neurótico, mas também o fascista, ele justamente ele brinca, mas ele é o dono da bola. Né? Então, se a brincadeira não vai para o lado que ele quer, acabou a brincadeira. Né? Então, eu acho que isso também serve para a gente pensar o comportamento das massas, mas também o comportamento neurótico. Né? O neurótico ele é aquele que não sabe brincar. O fascista também é aquele que não sabe brincar. Ele é o dono da bola. Se ele começa a perder, ele pega a bola e vai embora e vai brincar sozinho. E o que é brincar sozinho nesse caso? É voltar para um estado fusional onde ele não precisa se defrontar com o princípio de realidade. Por exemplo, ele estava jogando futebol, estava perdendo. Ele não quer perder, porque ele não quer perder nada. Né? E se ele é o dono da bola, aquele menininho que pega a bola e fala, não vou perder, eu vou para casa, chutar a bola na parede lá, pô, tudo bem, você não vai perder, mas você também não vai jogar. Né? Então, porque ele entra num estado fusional com aquele objeto dele. Certo? Então, é mais ou menos isso, mas eu estou muito curioso para saber o que as pessoas acharam do texto. Eu acho que ele é um texto muito instigante, assim, até para pensar questões contemporâneas e tal. Pessoal, vocês fiquem muito à vontade para falar. Alguém gostaria de se inscrever ou de falar? Oi, tudo bem? Eu sou novo aqui, né? Primeiro grupo de estudos que eu estou participando. Bem-vindo. Obrigado. Eu sou psicólogo e minha abordagem, né, é a psicanálise. Então, gosto muito, adoro psicanálise. E esse texto eu sempre achei ele muito incrível e gostaria de falar que ele ajuda, né, a explicar muito os fenômenos que nós observamos não só hoje em dia, né, mas no decorrer todo da história, né? Falando sobre essas questões, né, das massas, e parece que quanto maior, né, a massa, né, seja daquele grupo pequeno de 3, 4 pessoas, né, ou 2 pessoas mesmo, mas quanto maior o grupo, mais perigoso, né, a gente observa que as ações vão ficando, né? Parece que as pessoas vão sentindo uma liberdade maior, né, de fazer mais coisas quando o grupo é maior, né? E isso ajuda a explicar bastante assim sobre o que nós observamos, né, hoje em dia nos grupos, seja em torcidas de futebol, grupos políticos, todos esses tipos de grupos, né? Acho que é isso.
Perfeito, perfeito. E também é interessante a gente pensar em como que esses fenômenos de massa nos ajudam a entender melhor o indivíduo no consultório mesmo, né? O que está acontecendo quando ele entra num estado fusional, né? Então, toda vez que esse espaço transicional é impedido ou que esse corte não é realizado, né? E o indivíduo enfim, ele quer brincar sozinho, né? É ele, a fantasia dele, né? Num estado neurótico. Bom, a gente encontra, então, algumas correspondências muito interessantes entre o funcionamento da massa e o funcionamento desses estados neuróticos no consultório, né? Então, é interessante pensar que, claro, é um texto que tem uma importância sociológica muito grande, mas também é um texto que tem uma importância clínica, né? Então, eu acho que esse tipo de pensamento, esse tipo de paralelo, a gente pode estabelecer sem muito medo, sabe? Porque, ultimamente, assim, há muitos psicanalistas e alguns com muita visibilidade têm vindo a público para dizer que não se utilize a psicanálise para entender fenômenos que não são fenômenos do consultório, sabe? Ora, eu acho isso uma bobagem, porque o Freud justamente pensou essa ideia da psicanálise através também do funcionamento social, e ele fazia esses paralelos o tempo todo, né? Inclusive, pensar que, quando fala, né, a psicanálise é a política, não, não é. A gente não precisa se colocar obrigatoriamente, dizer, na clínica, nossa escuta tem que estar sempre ali, né? Uma escuta a partir de uma função, né, do sujeito, mas não tem como ser, porque a gente pensa a ética do sujeito, né? Então, o sujeito é político, ele precisa de um lugar, né, para dizer, um lugar de fala, um lugar onde ele tenha uma ética de existência. Então, não tem como a gente não pensar num sujeito que está no social, né? A gente não fecha a porta da clínica. Eu gosto até que ele tem um vídeo Lacan, né, que ele deixava a porta aberta, o telefone tocava, era um caos. E falava, eu não queria que a pessoa esquecesse que o mundo lá fora existia, ela não estava lá dentro de uma bolha, né? Ele não usa essa expressão, mas ela não entra num consultório e a vida lá fora para de existir, muito pelo contrário. Então, né, por exemplo, um discurso histérico que chega na clínica totalmente ali, né, a par da realidade, sofrendo das suas próprias ilusões, é muito nítido isso, como precisa convocá-lo, né, a se haver com esse outro, e o outro tem vários nomes, castração, princípio de realidade, nome do pai, é o mesmo nome para castração, né, perder, ser deixada, entre outras coisas, ou então um enamoramento que é muito comum, a gente ouve mulheres, às vezes, no casamento chegando, dizendo, cara, eu não sei mais o que eu quero, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu não gosto, eu sei o que ele quer, né, mas não sei o que eu quero. Então, a gente vê ali, né, um eu muito rebaixado. Então, sim, sem dúvida nenhuma, a gente tem que pensar como sujeito social e singular, né, que articula com o outro. Apesar do outro ser criado, a gente entra no outro assunto, mas o outro está ali, influenciando totalmente, né? Então, eu acho que é um pouco mais radical. Eu acho que não há psicanálise sem a política. É impossível que haja essa separação. Se a gente for por uma vertente lacaniana, o Lacan vai dizer que o inconsciente é a política. E sendo o nosso trabalho do sujeito inconsciente, não há caminho possível que exclua a política, do mesmo jeito que não há caminho dentro da psicanálise que exclua o inconsciente. Não existe um sujeito que não esteja inserido dentro de alguma coisa. Ele está sempre sujeito às coisas que estão ao seu redor, e essas coisas vão atravessar esse sujeito de formas, às vezes, que eles nem se dão conta. Às vezes não, na grande maioria das vezes eles não se dão conta. Então, a própria sociedade impõe, não sei se posso chamar aqui de limites, mas é a palavra que me veio agora, limites e que vão causar sofrimento e que talvez sem isso, que é do social e não da pessoa, por exemplo, a gente está dentro de um estado, apesar de ser declaradamente laico, ele é majoritariamente cristão. Então, temos todos a questão do recatamento sexual da mulher. Então, ela traz inibições sexuais que muitas vezes não diz respeito só ao que ela pensa. Diz muito mais
a respeito do que a sociedade diz que ela deveria ser, ou que ela deveria pensar, ou que se ela fizer tal coisa que ela tem vontade, que às vezes ela julga, ela mesma julga que, cara, que não tem nada a ver. Mas alguém diz que ela vai pro inferno, que ela é horrível por fazer isso, e coisas que talvez ela sozinha não tivesse esse entendimento. Então, não tem como a gente desconsiderar esses fatores externos, porque eles são completamente determinantes pensando na clínica. Exatamente. E não só determinantes, como manipuladores também, né? Então, a massa e o sujeito com o rebaixamento de eu, ele está sujeito a ser ali manipulado, e eu penso a massa muito, né, vem do grupo e tal, mas essa massa que você molda. E aí, quando o sujeito começa a se questionar, se mexer, isso dói, né? Causa muito sofrimento para esse sujeito. Quando ele não mais se identifica a massa, mas vai se identificar aqui, né? Então, isso é o que a gente escuta na clínica, né? O Augusto está inscrito? Antes do Augusto, o Pedro Henrique está com o microfone aberto já faz um tempo. Não sei se ele quer falar ou se ele abriu o microfone. Acho que o microfone dele está aberto. Então, Augusto, por favor. Eu só ia aproveitar o gancho, porque vocês começaram a falar sobre a questão da política na psicanálise, e tem um trabalho muito legal, que é o do Latesfib, né, do Safatler, do Dunker e do Nelson Contino, que eles falam exatamente sobre isso, né, sobre a política, sobre a questão da psicanálise nesse âmbito. E tem que lembrar também o trabalho do Foucault, né? Que o Foucault, apesar de não ser um psicanalista, ele fala sobre a questão da produção de subjetividade, né? Que é atravessada pelo discurso. E aí tem o Lacan, que fala sobre isso, tem o Dunker, que fala sobre a gramática do sofrimento, né? De quando você domina o sofrimento, quando você domina uma certa gramática, um certo discurso, você tem ali a oportunidade de falar sobre o seu sofrimento, né? E a partir disso você tratar o seu sofrimento. O que muitas vezes falta para a própria periferia, né? A oportunidade de falar o discurso ou modos de expressar o discurso, né? Porque infelizmente é muito escasso do lado de cá, né? Enfim, é mais essa observação. Muito bom, muito interessante. Assim, esses autores que você citou são muito caros, assim, né? E eu até gostaria de dizer que eu tô fazendo um trabalho de doutorado, e uma das ideias que eu estou aventando, assim, trabalhar assim um pouco mais a fundo, é a maneira como as redes sociais na internet nos colocam, de certa forma, numa tendência ao estado de massa, né? Porque ali realmente você abre mão, de certa forma, das tuas fronteiras. Percebam como os indivíduos, assim, quando elas estão atrás, né, de um nome só numa rede social, como elas têm a capacidade de se tornar muito mais agressiva ou muito mais assediadoras quando elas estão nas redes sociais do que quando elas estão no face a face. Então, a ideia para mim é fazer uma comparação entre o face a face e através das redes sociais, né? E outra coisa é o viés de confirmação que as redes sociais tendem a colocar ao indivíduo, né? Porque na medida em que você entra em grupos, o algoritmo mesmo das redes sociais tende a te colocar em contato com pessoas que são parecidas. Ou seja, então aquele pensamento que você tinha tende a atrair massas e tende a formar massas que não se formariam no espaço público, né? No espaço face a face, onde as pessoas se encontrariam e teriam que negociar as suas possibilidades de exercício do prazer. Para mim, na internet, você está num estado intermediário, né, que não é o estado exatamente o estado de massa necessariamente, mas ele tende ao estado de massa, ele pode formar massa. Não quer dizer que todo o grupo na internet seja uma massa, mas toda bolha que você encontra na internet traz, sim, características do funcionamento de massa. Então, me parece que isso é uma questão importante que eu gostaria de tratar mais para frente, aí depois eu trago para vocês. Isso que o Augusto falou me lembrou de uma
um artigo, uma carta que ele vai escrever, o Pedro Ambra, dentro de um livro, e que eu vou abrir aspas, né? Ele diz que, ainda que essas questões, as externas, sociais, possam parecer exclusivamente clínicas em que nada contaminam a psicanálise, eu pergunto, existe associação livre se o subalterno não pode falar? Que tipo de escuta oferecemos aos nossos pacientes quando, em nome de uma neutralidade que há muito deixamos de acreditar, não se considera a insistência estrutural e generalizada de que tais experiências, desde a mais tenra infância, ocasionam? Muito bom, muito bacana mesmo. Então, pessoal, mais alguém gostaria de fazer uma colocação ou uma pergunta? Eu não sei se ficou claro essa ideia do funcionamento da massa. O que vocês dizem? Podemos encerrar, talvez? Bom, então, pessoal, vamos fazer o seguinte: eu vou encerrar a reunião e aí, caso vocês desejem, a gente pode, talvez, conversar alguma coisa no chat, né? Então, a gente, ali eu digo pelo WhatsApp mesmo. Nos próximos capítulos, a gente tem coisas muito interessantes mesmo, talvez assim, até mais técnicas no sentido da psicanálise, e que eu acho que vocês vão gostar, né? Para quem ainda não leu, assim, é um texto que ele vai ficando melhor e melhor. Então, acho que vai ser muito bom, né? Espero que talvez mais gente venha da próxima, né? O pessoal talvez esteja deixando para assistir no YouTube, que, né, sacanagem, porque essa nossa conversa aqui fica, enfim, fica mais rica com a participação de vocês, né? Então, espero vocês na próxima quinzena, né? Espero que a gente consiga aí desenvolver e encontrar novos pontos de vista assim, sobre esse texto, porque a grande questão desses nossos encontros é justamente buscar pontos de vista diferentes desse que a gente está acostumado a ter, né, pelos comentadores assim tradicionais, que a gente consiga colocar em relação os textos com ideias assim contemporâneas, com temas contemporâneos, né, questões que têm ocorrido assim na sociedade, certo? Então, olha, eu agradeço aí a presença de todos, né? Essa hora da noite, eu sei que não é fácil estar aqui, né, presente e tudo, mas para nós assim é uma honra tê-los aqui, né? Tomara que na próxima a gente consiga trazer ainda mais gente, tá certo? Então, um grande abraço para vocês, pessoal, e até a próxima. Obrigada, boa noite a